Você sabia que o tempo de contribuição é a chave para garantir a sua aposentadoria e evitar surpresas desagradáveis ali no INSS? Gente, mesmo após a reforma da Previdência de 2019, que mudou ali tantas regras, ele continua sendo indispensável, seja nas regras de transição ou na aposentadoria programada. Mas atenção, erros no seu histórico de contribuição podem comprometer o seu benefício. No vídeo de hoje, nós vamos te explicar de forma simples e clara o que é o tempo de contribuição, como ele é calculado e, o mais importante, como resolver problemas no seu cliente para garantir todos os seus direitos. Fique comigo até o final. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é o que é ali o tempo de contribuição, tá? O tempo de contribuição, gente, é um conceito essencial dentro do direito previdenciário, pois ele define o período que a legislação reconhece como válido para o trabalhador cumpra os requisitos de sua aposentadoria. Essa definição está fundamentada em dois dispositivos principais. O artigo 55 da Lei 8.213 de 91, que regula ali os planos de benefícios da Previdência Social, e o artigo 19C do Decreto 3.048 de 99, que detalha a aplicação prática desse conceito. Mas o que isso significa para você? O conceito do tempo de contribuição é mais do que apenas o tempo ali que você trabalhou. Muita gente pensa isso. Ele é a base que determina a sua elegibilidade a benefícios e até ali o valor de sua renda mensal. Por isso, conhecer e entender esse conceito é o primeiro passo para você proteger os seus direitos. Eu quero falar um pouco para vocês a origem desse conceito, tá? Houve ali uma mudança importante. Antes de 98, a aposentadoria no Brasil ela era chamada de tempo de serviço, que considerava o período trabalhado independentemente da regularidade ali das contribuições previdenciárias. Isso mudou com uma emenda constitucional que trouxe ali várias mudanças significativas ao substituir o conceito de tempo de serviço pelo tempo de contribuição. E por que foi feito isso? Lá atrás, quando essa emenda começou a entrar em prática, falaram que era para garantir que apenas aqueles que efetivamente contribuíram para o sistema pudessem usufruir dos seus direitos. Essa alteração também buscou maior sustentabilidade para a Previdência Social, já que passou a exigir uma relação direta entre o trabalhador e o recolhimento das contribuições. Hoje, o tempo de contribuição é a métrica principal para diversas aposentadorias, especialmente nas regras de transição criadas ali após a reforma da Previdência de 2019. Sem ele, muitos direitos previdenciários não poderiam ser alcançados. Existe, gente, um ponto muito importante é a diferença entre carência e o tempo de contribuição. Muita gente se confunde, tá? Embora frequentemente eh, eles são confundidos porque parecem realmente. Tempo de contribuição e carência, eles são conceitos distintos e igualmente importantes para a obtenção ali de benefícios previdenciários. O tempo de contribuição ele vai medir ali o total de meses e anos que você trabalhou e contribuiu para a Previdência Social. Ele é utilizado para calcular benefícios e garantir a elegibilidade, principalmente aposentadorias baseadas na regra de transição. Já a carência, ela refere-se ao número mínimo de contribuições mensais exigidas para que você tenha direito a determinados benefícios, como aposentadoria por idade, auxílio-doença. Por exemplo, para a aposentadoria programada atual, a carência atual é de 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos. Tá? Então, em vários casos práticos, às vezes a pessoa pode ter o tempo de contribuição, mas ela não atingir a carência necessária. É raro, sim, mas acontece. Então, é necessário que você sempre tome cuidado e entenda isso. Ou então,
busca algum profissional que vai te ajudar nessa parte, tá? E muita gente me pergunta por que essa parte é tão importante. Porque contribuir, porque compreender, perdão, o que é tempo de contribuição e como ele se diferencia da carência, gente, é crucial para você planejar a sua aposentadoria e assim garantir os seus direitos. Muitos segurados, eles perdem oportunidades ou enfrentam dificuldades simplesmente por não conhecerem essas regras. Portanto, ao longo desse vídeo, eu vou tentar detalhar o máximo possível para vocês de como verificar e corrigir o tempo de contribuição para que você possa conquistar a sua aposentadoria ali sem surpresas desagradáveis. Então, agora que você já sabe a importância do tempo de contribuição, nós vamos avançar um pouco para entender como o INSS verifica essas informações e se houver algum erro no seu cadastro, o que você pode fazer. Então, vamos embora comigo. Gente, para entrar como o INSS verifica todas essas informações, eu vou ter que falar de um ponto muito importante, que é o CNIS, tá? Então, o CNIS tem uma importância muito grande, tá? Ele é a principal ferramenta utilizada pelo INSS para verificar e validar o histórico contributivo de cada segurado. Pensa no CNIS como um extrato previdenciário. Ele reúne todas as informações relacionadas à sua vida laboral, as contribuições feitas ali para a Previdência Social. Esse cadastro ele contém várias informações, como empregadores para qual você trabalhou, períodos de trabalho registrado, valores de contribuições feitas. Então, o CNIS ele é essencial, porque é a base do INSS. É a base que vai avaliar se você cumpre os requisitos para uma aposentadoria ou até para outros benefícios, como auxílio-doença. Tá? Então, ou seja, qualquer erro ou dado ausente nesse cadastro pode comprometer o reconhecimento do seu tempo de contribuição e, consequentemente, o direito ao benefício. Infelizmente, é comum ter erros ali do CNIS. Tá? Então, infelizmente, o CNIS, ele nem sempre ele reflete a realidade do seu histórico de trabalho. Não é raro casos de informações erradas ou incompletas, e esses erros prejudicam as pessoas no momento da aposentadoria. Tá? Os problemas mais comuns ali são informações incompletas, dados de empresas ou vínculos empregatícios ausentes, períodos de trabalho que também às vezes ele não constam no sistema. Existem períodos não registrados, tá? Trabalhos formais que não foram computados por falha do empregador ou até um erro administrativo. Períodos rurais, trabalho formal, tempo militar, que ele precisa ser incluído manualmente. Então, são muitos erros do CNIS. Então, você precisa ficar muito atento nisso, tá? Agora nós vamos entrar no vídeo em outro ponto muito importante, que são as contribuições com valores inferiores ao salário mínimo, tá? Quando as contribuições feitas não atingem o valor mínimo exigido, elas não são consideradas válidas e o período não é contado. E isso pode ocorrer principalmente ali em segurados contribuintes individuais, facultativos, mas após a reforma da Previdência, também pode afetar empregadores formais. Então, atenção, tá? Muita gente me pergunta se há como ajustar o CNIS. E a boa notícia para você é que você pode e deve corrigir os erros do seu CNIS, para que você garanta que todo o período que você trabalhou e as contribuições sejam realmente contabilizadas. Então, existem algumas formas de solicitar essa correção. Você pode solicitar via 135, você liga para a central de atendimento do INSS, informa os seus dados que precisam ser corrigidos e solicita uma abertura de processo de ajuste de CNIS. Tá? Você também pode fazer isso no aplicativo ou site do Meu INSS. Tá? Você vai acessar ali o Meu INSS para abrir o pedido de atualização de dados. Ali você vai poder anexar uma série de documentos, como carteira de trabalho, comprovante de pagamento de contribuição, ou outros documentos ali que vão comprovar o vínculo ou as contribuições que você fez, tá? Então, é muito importante que você fique atento. Você também pode ir presencialmente numa agência do INSS. Assim você vai levar os documentos como carteira de trabalho, contrato de trabalho, guias de recolhimento, né? E ali você tem ali um atendente que ele vai abrir um processo de correção
e vai registrar essa solicitação. Então, gente, essa possibilidade de corrigir informações no CNIS é direito seu. Está previsto no artigo 29A, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Ela foi reforçada por uma portaria ali que garante o direito de ajustar dados a qualquer tempo. Isso significa que mesmo que você tenha solicitado uma aposentadoria ou um benefício, você pode corrigir o CNIS para evitar ali prejuízos, tá? E por que corrigir o CNIS é fundamental? Acho que vocês já entenderam, tá? Porque cada mês, gente, de contribuição conta para o cálculo do seu benefício. E deixar de corrigir esses erros do CNIS pode resultar em valores menores ou até na negativa de benefícios. Por isso, você não deve deixar para depois. Você deve resolver isso logo, tá bom? Então, agora que você já sabe o que é o CNIS, os problemas mais comuns e como ajustá-los, vamos avançar para entender as mudanças na contagem do tempo de contribuição após a reforma da Previdência. Fique comigo e garanta todos os seus direitos. Então, gente, houve uma mudança na contagem do tempo de contribuição, tá? Antes da reforma de 2019, a contagem ela era detalhada em anos, meses e dias, tá? Então essa contagem de tempo era feita de forma diferente. Ela era feita de uma maneira bastante precisa, anos, meses e dias. Isso significava que cada dia de trabalho registrado ali do CNIS era levado em consideração para você alcançar o total para uma aposentadoria. Por exemplo, se você trabalhou 30 anos, 10 meses e 15 dias, essa contagem específica era registrada e utilizada para calcular não apenas a sua elegibilidade, mas também o valor do benefício. Essa abordagem permitia um detalhamento maior, especialmente para trabalhadores com vínculos curtos ou intercalados, tá? E após a reforma da Previdência, novas regras para contagem foi aprovada. Então mudou ali a forma de contagem, o sistema mudou. Agora a contagem de tempo de contribuição ela é feita em meses completos, tá? Esse novo método ele traz algumas implicações importantes, tá? Como a contagem em meses completos. Apenas meses inteiros de contribuição são contabilizados, tá? Dias trabalhados ou contribuições parciais dentro de um mês não são considerados. Isso exige ainda uma maior atenção para que todos os períodos de trabalho sejam devidamente registrados e contabilizados, tá? Uma outra mudança ali são contribuições, como eu já falei para vocês, inferiores ao salário mínimo. Eles não são contados. Se a base de cálculos de sua contribuição for inferior ao salário mínimo, esse período não será aproveitado nem para tempo de contribuição, nem para carência, cálculo de benefícios e acréscimo na renda mensal. Tá? Por exemplo, se você trabalhou apenas meio período e recebeu um salário inferior ao salário mínimo, você vai precisar complementar para que esse valor seja computado. Tá? Essa mudança, gente, ela está respaldada no artigo 195 inciso 14 da Constituição Federal. Ela também foi introduzida com a emenda constitucional, tá? A reforma ela trouxe ajuste para todos os segurados. As mudanças introduzidas ali pela reforma, gente, elas afetaram todos os segurados, independente da categoria de trabalho. Foram vários impactos. Um que eu posso aqui falar para vocês é a obrigatoriedade de ajuste em contribuição abaixo do mínimo. Isso que eu estou falando para vocês aqui, que é muito importante. Antes da reforma ali da Previdência, trabalhadores formais, como empregados e trabalhadores rurais, eles não precisavam se preocupar com contribuições inferiores ao salário mínimo. O período era computado normalmente. Após a reforma, como eu falei para vocês, todos os segurados, incluindo os empregados, trabalhadores rurais, contribuintes individuais e facultativos, precisam ajustar as contribuições abaixo do salário mínimo, tá? E houve ali várias consequências para o segurado, como, por exemplo, a perda do tempo de contribuição. Caso esse ajuste ele não seja feito, o período não será computado nem para aposentadoria nem para outros benefícios. E existe, então, uma necessidade de complementação. Para validar essas contribuições abaixo do mínimo, o segurado ele pode pagar a diferença ou agrupar salários de contribuição de outros períodos. Claro que dentro do mesmo ano civil, tá? Um exemplo prático
que eu sempre dou aqui para vocês é que imagina um segurado que trabalhou com uma contribuição individual e declarou uma renda ali de R$ 800, enquanto o salário mínimo era 1.100, só a título de exemplo. Nesse caso, R$ 800 não serão computados até que ele complemente essa diferença. Esse problema também pode ocorrer em empregados que recebam valores menores devido à redução de jornada ou salários informais, tá? E por que essas mudanças elas exigem atenção? Essas alterações tornam ainda mais essencial o acompanhamento regular do seu cliente e a correção de possíveis falhas. Mesmo pequenos erros ou contribuições incompletas podem resultar na perda de meses ou até anos de contribuição. Além disso, a necessidade de complementação e ajustes cria um cenário onde deixa o planejamento previdenciário indispensável para que você evite surpresas na hora de solicitar aposentadoria. Por isso que eu sempre falo, se você pode, pague um planejamento previdenciário para que você se planeje de uma forma tranquila, que você não tenha surpresas, vamos dizer assim. O planejamento é essencial. Então, agora que você entendeu como a contagem de tempo de contribuição mudou após a reforma, agora nós vamos detalhar as soluções práticas para que você corrija essas contribuições abaixo do mínimo e garanta que o período seja aproveitado. Então, fique comigo para que você proteja e fique ligado na sua aposentadoria. Então, vamos para as soluções das contribuições inferiores ao salário mínimo, tá? Se você tem contribuições registradas com valores menores que o salário mínimo, não se preocupe. Existem maneiras legais de corrigir essa situação e garantir que esses períodos sejam contabilizados como tempo de contribuição. A reforma da Previdência trouxe mudanças importantes, mas também ofereceu soluções que podem ser aplicadas por qualquer segurado. Aqui existem três alternativas para que você consiga solucionar esse problema, tá? Primeira a que eu acho mais fácil, é a complementação. Você regulariza a sua contribuição. A primeira Essa primeira opção é a mais acessível, como eu falei para vocês, é a alternativa da complementação. Essa opção permite que você pague a diferença entre o valor contribuído e o salário mínimo exigido, garantindo ali que esse período seja aproveitado tanto para cálculo de tempo de contribuição quanto para carência. Tá? E como fazer isso? A complementação ela pode ser feita diretamente no site da Receita. Lá você vai emitir uma DARF, que é um documento de arrecadação, que é específico para isso, para regularizar o seu período. Né? É um processo simples que você pode realizar online, sem precisar ir numa agência do INSS. Tá? E ao você complementar esse valor, você vai garantir que a contribuição atinja o limite mínimo exigido pela legislação e você vai corrigir possíveis falhas ali no seu histórico e vai evitar que esse período seja perdido. Você também pode fazer uso do excedente. Vou explicar para vocês aqui. Se você possui contribuições feitas em valores superiores ao salário mínimo em outros meses, é possível você utilizar esse excedente desses valores para complementar as contribuições abaixo do mínimo. Aí você pergunta, Pedro, como funciona? Imagina que você tenha contribuído em um mês com um valor superior ao salário mínimo, vamos dizer, R$ 2.000, enquanto em outro mês a contribuição registrada foi de R$ 500. Nesse caso, você pode transferir R$ 500 do excedente de 2.000 para complementar o mês de 500. Vamos dizer que o mês, desculpa que eu não falei, que o salário mínimo seja R$ 1.000, tá? Então, assim, você vai atingir o mínimo necessário. Claro, se for R$ 1.000, R$ 1.000 como o nosso exemplo aqui de salário mínimo, tá? Agora, uma regra importante, um detalhe muito importante, é que o uso do excedente só pode ser feito para contribuições registradas dentro do ano, no mesmo ano, tá? Esse processo ele pode ser solicitado diretamente no INSS, embora que nem sempre esteja disponível automaticamente no sistema, infelizmente. Uma outra solução é o agrupamento, tá? Onde você soma valores menores. Tá? É uma outra solução prevista em lei, que é o agrupamento de contribuições inferiores ao salário mínimo. Essa alternativa permite que você some valores de diferentes meses para atingir o mínimo exigido. Como funciona, Pedro? Suponha que você tenha duas contribuições de R$ 500 em meses diferentes, dentro do mesmo ano. Você pode somar essas contribuições, esses valores, em uma única contribuição
partindo do princípio que o salário mínimo seja R$ 1.000, só para título de exemplo, tá, gente? E assim você vai garantir que pelo menos um mês seja contabilizado, tá? Existem limitações, tá? Assim como o uso do excedente, o agrupamento só pode ser feito dentro do mesmo ano, tá? Após ali o agrupamento, você vai ter, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, um único mês válido, ou seja, os demais meses agrupados não poderão mais ser aproveitados, tá? Vamos ilustrar ali com essas soluções, como elas funcionam na prática. Complementação. Suponha que você tem uma contribuição registrada no valor de R$ 800 enquanto o salário mínimo exigido é de 1.000. Para corrigir isso, você vai pagar ali a diferença de R$ 200 diretamente no site da Receita Federal. Assim você vai garantir que o mês seja contado. Vamos para um exemplo de uso do excedente. No mês de janeiro você contribuiu R$ 500, no mês de fevereiro você contribuiu 2.000. Para validar o mês de janeiro, você transfere R$ 500 excedente de fevereiro e complementa assim janeiro, tá? Um outro que é o agrupamento, como eu falei para vocês. Vamos dizer, você tem uma contribuição de R$ 500 registrada em março e em abril você tem outra de R$ 500. Somada essas duas, você alcança o salário mínimo de 1.000. Vamos dizer que seja 1.000 novamente. Assim você vai validar um mês. Então, eu acho que eu consegui dar exemplos práticos aqui para vocês, né? Agora, o que você precisa saber disso? Embora elas sejam soluções eficazes, existem regras específicas que precisam ser seguidas. Como eu estou repetindo 1.000 vezes para vocês, todas as correções elas devem ser feitas dentro do mesmo ano. Você não pode, por exemplo, somar uma contribuição de 2020 com outra de 2021, tá? Validação, um outro ponto é que, ao agrupar as contribuições ou utilizar excedente, apenas o período ajustado será válido. Os demais meses agrupados ou os valores excedentes utilizados não poderão ser aproveitados novamente. Então, é, é conseguiu ver a importância disso? Então você precisa ter atenção, tá? E por que essas soluções são cruciais? Você ignorar contribuições inferiores ao salário mínimo pode comprometer anos de tempo de serviço, atrasar sua aposentadoria e reduzir o valor do seu benefício. As alternativas que eu apresentei para vocês são ferramentas poderosas para corrigir esses problemas e garantir que você tenha todos os seus direitos segurados. Agora que você conhece as soluções, as contribuições de contribuições abaixo do mínimo, nós vamos explorar outros detalhes importantes para que você planeje a sua aposentadoria de forma simples. Então você deve continuar assistindo aqui para garantir que cada contribuição conte para o seu futuro. É assim que você merece. Já estamos encaminhando para o final do vídeo, gente. Agora, mas vocês precisam entender dos tipos de tempo de contribuição. Quando falamos em tempo de contribuição, é importante entender que eles não se limitam apenas ao período formal de trabalho registrado na carteira. A legislação brasileira lá reconhece diversos outros períodos que podem ser contabilizados para atingir requisitos de aposentadoria. Conhecer esses períodos pode fazer sim a diferença entre conquistar seu benefício ou enfrentar atrasos desnecessários. Então, vamos aqui explorar os principais tipos de tempo de contribuição e como aproveitá-los, tá? Primeiro tempo de contribuição que eu quero falar para vocês é o serviço militar obrigatório ou voluntário. Todo serviço, todo período de serviço militar, seja obrigatório ou voluntário, pode ser computado como tempo de contribuição, desde que não tenha sido utilizado para aposentadoria no regime militar ou para inatividade remunerada, tá? Por que isso é importante? Porque muitos segurados, eles esquecem desse período e ele pode fazer muita diferença na contagem final, tá? Benefícios, um outro ponto que também é muito importante são benefícios por incapacidade, ali intercalados. Se você recebeu auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, esses períodos também contam como tempo de contribuição, desde que intercalados com períodos de trabalho ou contribuição. Tá? Para casos de benefícios acidentários, o tempo é válido mesmo sem essa intercalação. Tá? Um outro período é o salário maternidade. Mulheres que receberam salário maternidade podem computar esse período como tempo de contribuição. Essa é uma conquista importante que garante que o tempo de afastamento para cuidados ali do seu bebê não prejudique a contagem para a sua aposentadoria. Um outro ponto muito polêmico
que é muito importante, é o tempo rural anterior a 1991. Se você trabalhou no meio rural antes de 91 como segurado especial ou em regime de economia familiar, esse período pode ser computado como tempo de contribuição, mesmo sem recolhimento das contribuições, tá? Mas atenção, esse tempo vale para tempo de contribuição, mas não para carência, tá? Um outro tempo de contribuição importante é o serviço público com certidão de tempo de contribuição, CTC. Tá? Períodos de trabalho no serviço público sob regime próprio da Previdência podem sim ser transferidos para o INSS por meio de uma certidão de tempo de contribuição, o CTC. Essa certidão é emitida pelo órgão responsável e permite que o tempo seja contado no regime geral. Tá? Um outro ponto é a conversão do tempo especial para o comum. Períodos trabalhados em condições insalubres ou perigosas podem ser convertidos em tempo comum, gerando um acréscimo significativo para a contagem total. Um exemplo, um homem, para homens, cada 10 anos trabalhados em ambientes insalubres podem ser cometidos em 14 anos de tempo comum. Então, é bastante válido você prestar atenção, tá? Se você possui período de trabalho rural, especialmente anterior a 91, é fundamental você entender as suas limitações e potencialidades, tá? Primeiro que não vale para carência, esse tempo não pode ser usado para cumprir carência, que é o número mínimo de contribuições necessárias, mas é extremamente útil para você atingir o tempo total de contribuição exigido, tá? As documentações necessárias para validar o tempo rural é necessário ali você apresentar documentos que comprovem essa atividade, como certidões, contratos ou até mesmo testemunhas, tá? É sempre importante uma estratégia para segurados com histórico rural. Esse tempo pode ser a chave para atingir ali o tempo de contribuição, tanto para homens quanto para as mulheres nas regras de transição, mesmo sem contribuições formais nesse período, tá? Então, aproveitar corretamente esses períodos reconhecidos pela legislação pode antecipar sua aposentadoria e também aumentar o valor do seu benefício. No entanto, muitos segurados eles perdem esses direitos por desconhecimento ou por falta de documentação necessária. Então, agora que você já sabe quais são os períodos que podem ser contabilizados como tempo de contribuição, eh, eu novamente vou falar para vocês a importância de planejar a sua aposentadoria com base no salário do benefício e na renda mensal inicial, tá? Você precisa, ali se planejar, entender a sua vida contributiva, tá, gente? Então, nós vamos chegamos aqui no final desse conteúdo rico, né, grande, porque é bastante conteúdo, e ele é essencial para quem busca garantir os seus direitos previdenciários, né? Vamos aqui recapitular alguns pontos importantes, né? Como eu falei para vocês, o tempo de contribuição ainda é essencial, mesmo após a reforma da Previdência, ele continua sendo a base na maioria ali dos benefícios, especialmente nas regras de transição e nas aposentadorias programadas. Entender e gerenciar o tempo de contribuição é o primeiro passo para conquistar a sua aposentadoria. Eu também falei para vocês da importância do CNIS. Seu histórico de contribuições está registrado no CNIS. Mas erros e omissões, infelizmente, são muito comuns. É mais comum do que você imagina. Então, verificar e corrigir o seu CNIS não é apenas importante, é necessário para proteger os seus direitos e evitar prejuízos futuros, tá? Eu também falei para vocês sobre soluções de contribuições abaixo do mínimo. Se você tem períodos com contribuições inferiores ao salário mínimo, você não precisa se preocupar. Existem soluções como a complementação, o uso de excedente ou agrupamento, mas é fundamental seguir a regra corretamente para garantir que esses períodos sejam contabilizados. Lembre-se que cada detalhe conta quando se trata de aposentadoria. Planejar e corrigir agora é evitar surpresas desagradáveis no futuro, tá, gente? Então, se você precisa de mais ajuda para entender o seu tempo de contribuição, para corrigir o seu CNIS ou solucionar problemas com a sua aposentadoria. Nosso escritório está aqui para ajudar, o telefone sempre vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Então, se você gostou do conteúdo também, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para mais dicas valiosas como essa. E se você ficou com alguma dúvida
deixa aqui nos comentários que nós vamos te responder com o maior prazer, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.